E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, tô fazendo esse videozinho aqui, né? Porque até tinha já falado com o pessoal aqui das turmas de segunda-feira que eu ia gravar um vídeo falando sobre GIF, mas não vou especificar só para as turmas de segunda que estão em Photoshop, mas para todas as turmas, né? Esse vídeo aqui é para geral, assim, no caso, né? Porque GIF, que é o exemplo que a gente fez ontem aqui na sala, GIF é uma coisinha meio chatinha de fazer no começo, para até pegar o jeito de fazer é meio complicado, né? A gente tinha feito uma vez com texto, mas com texto é mais simples, né? Bem mais simples de usar, de manusear, bem mais tranquilo. Agora com foto, editar a foto é mais chato, né? Tem os truques, né? Tem uns macetezinhos para fazer aqui para dar certo, né? A prova, né? Voltando aqui ao assunto da turma, as turmas de segunda-feira, que vai fazer a prova quarta, né? Ficou na dúvida dos GIFs, então por isso que a gente voltou nesse assunto do GIF e tal, pra gente fazer uma revisão aí. Então na aula de ontem acabou assim que 1h30 passa muito rápido, não deu pra gente fazer mais borboletas, que foi o caso da prova. Até tinha comentado sobre a prova, mostrei que ia ser basicamente sobre GIFs. A prova era o seguinte, era uma mulher, né, uma modelo, atrás dessa modelo da foto ia ter uma paisagem com os raios solares, que era para ser feito com pincel, né, com brush, e fazer umas borboletas voando em volta dela, né, fazendo isso com GIF, né, no Photoshop. Então, é por isso que a gente voltou nesse assunto. Eu peguei aqui, ó, essa borboleta aqui na internet, foi uma das primeiras que eu vi, mas pode ser qualquer foto, qualquer borboleta, pode ser outra foto sem ser borboleta? Pode também, se quiser fazer contra imagem também pode. GIF, né? GIF é muito assim, é muita criatividade. Não só GIF, né? Mas o Photoshop inteiro em si, todo o programa de criação e desenvolvimento é a criatividade de cada um. Então vocês têm que ter ideias mesmo para criar o que vai fazer e o jeito que vai fazer, né? Então o GIF, você fala, nossa, eu quero fazer igual no caso da prova, era para fazer as borboletas voando, né? Então eu dei um exemplo de fazer essa borboleta aqui batendo as asas, né? Pegar ela aqui, fazer um movimento como se ela estivesse voando. Então você tem que falar, nossa, eu vou fazer ela voando, então você já tem que ter na mente já o que você vai utilizar para criar. Então, ó, tô com o Photoshop aberto, tá? As configurações zeradas, só tô com a linha do tempo aqui aberta, mas vou fechar aqui pra gente voltar à configuração no Photoshop normal. Vou aqui abrir a foto, ó, File Open, vamos pôr a mão na massa e fazer o GIF funcionar. Então, ó, abri aqui a borboleta, né? Vou só destravar ela aqui, ó, dá 2 cliques, ok. E a minha foto tem um fundo branco, né? Nesse caso, meu, aqui tá fácil, porque ele tem um contraste de cor muito grande. Então, do branco para o preto, do branco para esse azul mais escuro. Então, fica fácil de cortar esse fundo. Então, vou usar aqui a varinha mágica, dar um clique na parte branca, apertar Delete e Ctrl D para desfazer a seleção. Nesse caso aqui, eu tirei fácil o fundo, a imagem está sem fundo. Você fez ela e não tapa, né? Mas se sua foto tiver uma paisagem, tiver uma foto de fundo, vocês vão ter que usar outras ferramentas. Então, usa o laço poligonal, usa o laço magnético, a caneta, né? Uma ferramenta que eu acho boa demais para fazer a seleção, que eu até falei aqui, já repeti várias e várias e várias vezes na aula, é a Pen Tool, é a caneta. É a mais chata de usar, né? É mais difícil de ficar manuseando, mas o melhor resultado vocês vão encontrar com ela, né? Porque com a varinha acontece isso aqui, ó. Eu recortei, beleza, foi fácil. Só que com o fundo transparente não dá pra ver as imperfeições. Quer ver? Eu vou colocar um fundo preto, ó. Criei uma nova camada, arrastei para baixo e vou pintar de preto. Vocês vão ver as imperfeições. Então não faz um corte perfeito. Isso aqui é coisinha mais à toa. Eu estou usando ela só para ficar mais fácil, para a gente não perder tanto tempo assim. Estou querendo fazer uma coisa mais explicada o possível, né? Igual eu já comentei com vocês aqui na aula, que gravar vídeo assim, é uma coisinha que às vezes o pessoal acha bastante na internet, mas não é uma coisa em detalhes explicado assim para os macetes de como fazer, os truquezinhos que tem o Photoshop, né? Então, só vou pegar, clicar
na borboleta aqui só para tirar esse texto aqui que eu nem tinha visto, mas facinho de tirar. Usei a borracha e apaguei. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, vou diminuir um pouquinho essa borboleta, porque eu vou fazer uma segunda borboleta também voando aqui do lado, né? Que foi a dúvida que surgiu ontem, né? Só para esclarecer a dúvida que ficou. Então, ó, mexi aqui no tamanho dela, certo? Vou dar Ctrl J 2 vezes na camada. Só não esquece, quando vocês modificam o tamanho, ó, aperta Ctrl T. Se você aumentar ou diminuir a foto, né, você tem que vir colocar aplicar, tá? Só não esquece disso, porque senão aí você não consegue fazer mais nada no Photoshop. Então, ó, tem aqui 3 camadas, tá? Todas iguais. Só vou trocar o nome dela aqui, ó. Vou colocar aqui azul. Eita. Dá 2 cliques em cima aqui do texto. Azul 1 e azul 2, tá? O nome pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Eu só estou colocando esse nome para não confundir depois, para ficar mais fácil até de explicar para vocês como que funciona. Então aqui, azul, azul 1, azul 2, tá? Azul, nessa camada aqui de baixo, vai ser a foto original, que vai ser as asas dela abertas. Quando você vai fazer um GIF, você tem que imaginar, igual eu falei para vocês. Como que vai fazer? Se ela vai bater a asa, ela vai ter que ter as asas fechadas e as asas abertas, né? Então, foto original, essa de baixo aqui, ó, com a asa aberta, eu não vou utilizar ela agora. Eu vou desmarcar a visualização, vou marcar a visualização da do meio e vou selecionar a camada do meio. E vou modificar ela. Então, vou fazer ela com as asas um pouquinho mais fechadas, né? Menores aqui. Então, vamos editar a foto. Vai vir aqui em Edit, Transform e Warp. Essa ferramenta que a gente utilizou aí algumas vezes para dar movimento em texto, para deixar o texto em curva, para modificar a foto no geral. Isso aqui só funciona com foto, tá? O exemplo que a gente fez com texto, só lembrando que tem que rasterizar o texto, tá? Então aqui, ó, clica aqui nos nós, clica, segura e arrasta, tá? É bem simples, bem fácil de usar. Então é só ir diminuindo aí o tamanho da imagem. Não tem muito segredo não. Isso aqui, cada um faz uma quantidade, não precisa ser igualzinho que eu estou fazendo, tá? Então, ó, modificou o tamanho, vem aqui, coloca aplicar e beleza. Vou desmarcar a visualização do meio, vou marcar agora a azul 2, que é a última camada, e vou fazer ela um pouquinho mais fina, né? Vou diminuir mais aí o tamanho das asas, para dar o efeito que está batendo as asas aí no final, vocês vão entender melhor o resultado que vai ficar. Então, ó, visualizou a camada, seleciona ela também, vai lá em Edit, Transform, Warp e modificar de novo, tá? Isso aqui, ó, os nós é bem parecido com a Bezier, né? A galera aqui até identifica um pouquinho, fala, nossa, isso aqui é igualzinho o CorelDRAW, igualzinho os nós da Bezier, é bem parecido mesmo. Então, vocês já estão meio acostumados com os nós. Então, vou deixar aqui bem fininho, tá? Só para dar um movimento legal, colocar aplicar e beleza. Então vai ficar isso aqui, ó. Visualizar as 3 camadas, ó. Essa azul é a maior lá no fundo, ó. A azul 1 é essa do meio, é a média, e a azul 2 é essa fininha, né? Isso que vai fazer dar um movimento. Então vou desmarcar as duas de cima, deixar só a original e vamos fazer o GIF. Para fazer o GIF, se o seu Photoshop tiver igual o meu aqui, não tiver aparecendo na timeline, vocês vão vir aqui, ó, Window e Timeline. Vai aparecer essa janelinha aqui embaixo, né? Que é os frames, né? Só vou zerar a configuração aqui por Forever, que é para sempre, vai ficar rodando sem parar, e 0 segundos de delay. Então, ó, presta atenção só nessa parte que é meio chatinha, é essa hora aqui que confunde um pouco. Então, ó, frame 1, tá? Frame 1, ele está mostrando a borboleta com as asas abertas, que é a camada azul, e está mostrando o fundo preto. Se eu desmarcar a visualização do fundo preto, ele vai tirar aqui também do frame o fundo preto, certo? Então vou habilitar, deixar só os dois aqui mostrando, os outros dois desabilitado a visualização. Então, ó, vocês vão vir aqui, ó, nessa folhinha no cantinho e dar um clique. Ele vai duplicar o frame, vai criar um outro frame igualzinho ao primeiro. Então, ó, quando seleciona, quando clica em cima, fica uma cor em volta, um azul clarinho, tipo um cinza já, chegando no cinza, né? Então, ó, primeiro, igual a gente deixou. Segundo, vou desmarcar a primeira borboleta e marcar a do meio, a média. Então, ó, ficou a primeira original, segunda a média. Vou lá de novo duplicar o frame,
Então, o segundo e o terceiro está igual. Vou clicar em cima do terceiro, desmarcar o segundo e marcar o primeiro. Então vai ficar isso aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então a maior, a média é pequenininha. Quando a gente dá play, dá esse movimento aqui de bater as asas. Então é simplesmente isso, tá? No meu aqui tá dando uma travada, né? Por causa do programa que eu estou utilizando para gravar o vídeo aqui, então é um pouco pesado. Dá uma travada no computador, mas no de vocês aí vai ficar bacana. Vou dar um stop, porque essa hora aqui que foi a hora da dúvida de todo mundo. Como que eu vou fazer mais borboletas batendo as asas, né? Então, para fazer mais borboleta, a gente vai fazer o seguinte. Clicar aqui, ó. Clicar na última camada, na azul 2, selecionei. Vou segurar o Ctrl e clicar na azul 1 e na azul. Selecionei as três e apertar Ctrl J. Vocês sabem que Ctrl J duplica, né? Então, Ctrl J fez uma cópia das três camadas e jogou para cima. Eu vou pegar, ó, com as três marcadas ainda, clicar aqui com a seleção e arrastar para o canto. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas olha aqui na janelinha aqui no cantinho, ó. Quando eu arrasto a borboleta, arrasta as três, ó. As três mexe. Tá vendo? Então eu vou colocar nesse cantinho aqui. E vou fazer o seguinte, vou trocar os nomes dessas camadas, porque eu vou trocar também a cor da borboleta, vou fazer um negocinho diferente. Então, ao invés de ser azul, vai ser vermelha. Tá? Vermelha 1 e vermelha 2. Tá? O nome pode ser qualquer nome, tá? O nome que vocês quiserem. Isso aqui é só de exemplo, para não confundir aqui depois. Então, já que eu pus o nome de vermelho, eu vou colocar a cor das três aqui de vermelho. Então, eu marquei a visualização das três camadas. Vou começar na de baixo. Então, vermelha. Aperta Ctrl U e coloca aqui um tom de vermelho. Vamos ver aqui uns 160, fica legal. Pô, 160 para todos. Isso aqui é só de exemplo. Se vocês quiserem utilizar outra cor, pode. Se quiser fazer uma variação de cor, também fica bacana. Tipo assim, começa ali na vermelha e põe lá as asas abertas aqui, um vermelho claro, a média um vermelho mais escuro, a pequenininha um vermelho mais escuro ainda. Fica uma variação de cor, fica legal. Mas aí vocês que decidem como fazer, certo? Então, ó, tenho aqui todas as borboletas. Então tem uma cópia só dela ali. Se quiser diminuir o tamanho dessa vermelha, eu vou selecionar as três vermelhas, dar um Ctrl T e diminuir, certo? Vou aplicar. Beleza, só vou tirar a visualização de todas para a gente fazer passo a passo de novo. Voltando lá no frame 1. Então, ó, frame 1, ele vai ter aqui, ó, só a borboleta, a primeira borboleta azul, tá? E o frame 2 vai ter a do meio, só a do meio. Só que para habilitar a outra, a gente vai fazer assim, ó. Frame 1, primeira azul e primeira vermelha. Ué, deu um bug aqui, ó. Então, tá aparecendo aqui embaixo a borboleta, mas a gente arrasta ela pra lá, não tem problema não. Vou selecionar ela aqui, ó. Fazer melhor. Pra não ter problema, senão vai ter que fazer frame por frame e arrastar todas. Então eu vou deletar esses dois frames, ó, e começar nas outras ali. Dando uma travada legal aqui no programa de gravar. Selecionar aqui as três, ó, e arrastar as três de uma vez. Senão vai dar problema e não vai ficar legal. Tem que fazer um por um e vai demorar. Então, o primeiro frame vai ser a primeira azul e a primeira borboleta vermelha. Que eu tenho vermelha, vermelha 1, vermelha 2. Tá? Então, eu vou criar uma cópia, duplicar. E agora vai ser, em vez de ser aqui, ó, frame 2, em vez de ser a primeira azul, vai ser a segunda azul. Então, azul 1 e vermelha 1. Certo? Apertar de novo aqui no frame para criar uma cópia. E que vai na terceira azul, que é azul 2 e vermelha 2. Ó, quando dá play, tem as duas batendo as asas aí. Certo? Então é basicamente isso. As duas estão com o mesmo efeito. Se quiser modificar o efeito delas, pegar a ferramenta de transformação, né, a Warp, lá vai lá em Edit, Transform. Quiser modificar as asas dela, também pode.
Se quiser pegar outra borboleta e arrastar para cá, pode também. Isso aí vai muita criatividade de vocês, tá? Outra coisinha que eu falei lá, sobre o tempo, que eu zerei aqui e voltei à configuração normal. Se quiser que bate as asas mais devagar, vocês vêm aqui, ó, pode mudar um por um, que nem, ó, selecionei o frame 1, vem aqui nessa setinha aqui, ó, e coloca mais tempo, 0.1, 0.2, vai ficar mais devagar. Se quiser selecionar todas e deixar todas com o mesmo tempo, você clica na primeira, segura Ctrl, clica na segunda, clica na terceira e altera o tempo de uma que já altera o tempo de todas. E aí vai ficar batendo as asas mais devagar, certo? Então basicamente é isso. Aí vocês fazem no PC de vocês, vão acompanhando. Qualquer dúvida, a gente também tira aqui a dúvida aqui na sala, aqui na escola. E espero que eu tenha ajudado vocês aí com os GIFs, né? Que assim, era a parte mais complicadinha. O GIF e a parte da logomarca em foto, né? Foram as aulas mais complicadas que a gente teve. Por causa, eu sei que é complicado, Photoshop é bem mais difícil que o CorelDRAW, mas nada é impossível, né? Se for fazer parte por parte aí, chega lá. Certo? Então é isso. Espero que tenha gostado da aula aí. A gente se vê quarta-feira na prova. Não se preocupem com a prova, porque assim, vai ser uma prova tranquila. Não é uma coisa para complicar a vida de vocês, é só para ver se vocês estão pegando a matéria, se as aulas estão rendendo, se não está, o que precisa mudar, o que precisa fazer. Então é só para ver se vocês estão pegando a matéria certinho. Certo? Então a gente se vê quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau.